Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso de 1 a 6. Amém? Mateus 28, verso 1 a 6 diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Deus, nos mova, ó Pai, nos conduza, ó Deus, até ti, Pai, e que o Senhor quebrante nossos corações nessa noite, que possamos ouvir a tua palavra, Pai, e aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, falar sobre Jesus Cristo, e hoje especificamente da sua ressurreição. Há uns sermões atrás, pelo menos 3 já, recente, ia pregando mais sobre a crucificação, sobre a cruz de Jesus Cristo. É lógico, né? E nós sabemos que a sua ressurreição, digamos assim, num termo bem pobre, bem popular, né? Faz parte do pacote, né? Da obra de Jesus Cristo, ou seja, é o andamento, a continuação da sua obra, a concretização, pelo menos terrena, da sua obra. E que ele foi crucificado, foi morto, né? Ele desceu às regiões mais baixas, né? Alguns teólogos dizem que ele desceu até o inferno, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus Cristo é onde ele vence o último inimigo, que é a morte. Estaremos falando dele aqui mais especificamente, mas a ressurreição de Jesus Cristo, que às vezes nós acabamos, né, por falar mais na cruz, muitos teólogos renomados aí colocam a cruz como centro de todo o evangelho, de toda a obra de Jesus Cristo, mas se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, digamos que a obra seria incompleta. A morte o teria vencido, o inimigo teria vencido, mas Jesus Cristo, como é perfeito em tudo, ele faz toda a sua obra por completo, e nesta obra, né, não tem como nós separarmos essa obra da ressurreição da cruz. Como eu disse, é a continuar da obra de Jesus Cristo. Então ele ressuscita, nos dá a vida eterna. Então a ressurreição de Jesus é o acontecimento que faz do cristianismo uma religião diferente de todas as outras. As outras, não diria nenhuma religião, será seitas pagãs, eles centram na morte e na morte de um outro indivíduo. Não é do seu Salvador, não é do seu Deus, por assim dizer. Já viu lá aqueles filmes lá, que os deuses pagãos sempre exigem um sacrifício? Sempre morte, sacrifício, muitos sacrifícios humanos, nem de animais. Mas o bonitão lá, do Deus, a divindade, ele não morre, né? Às vezes ele precisa se alimentar do sangue das vítimas, do sacrifício, para ele se fortalecer, para ele se manter vivo, para ele se manter uma divindade. Agora, o nosso Deus, ele veio e se entregou no nosso lugar, derramando o seu sangue para nos dar vida. E aí, lógico, ele ressuscita para mostrar que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a ressurreição de Jesus
é um dos pilares básicos, né, essenciais que compõem a nossa doutrina. É daquelas fundamentais para a fé cristã. Pense você, se Jesus Cristo, mais uma vez, insistindo, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé talvez seria incompleta também, porque o nosso Deus, ao que nós acreditamos, nós pregamos e anunciamos, a própria palavra de Deus anuncia, a Bíblia anuncia que ele está vivo. Então, como assim? Se a palavra de Deus, então deveria ser outra, a Bíblia, mas não é. Porque nós sabemos, né, o mistério como que se dá lá em si, de ressuscitar, é que nós ainda não sabemos. Mas o que nós podemos afirmar é que o nosso Deus está vivo. Que Jesus Cristo está vivo e reina para sempre. Vencendo a morte, ele dá vida eterna. Ou seja, então, em primeiro lugar, que nós podemos, né, dentro do nosso tema, o que a ressurreição de Cristo nos dá? O que essa ressurreição de Jesus Cristo nos dá? Em primeiro lugar, ele nos dá uma viva esperança. Porque nós vivemos cá entre nós ainda, né, que nós afirmamos que temos certeza. Mas até hoje, ainda na escola bíblica, né, dominical, surgiu aquela pergunta. Tem dias que duvida da salvação? Acho que foi até a Flávia ainda que fez essa pergunta para o pastor João. O senhor ainda duvida? Ele todos os dias. Então, mas ao mesmo tempo que às vezes, né, bate aquela, né, nós balançamos, e aí? Como que se funciona a salvação? Mas o que nos mantém a nossa fé focada é essa esperança, essa viva esperança de que Jesus Cristo voltará para nos buscar. E ele só vai voltar porque ele ressuscitou. E nós acreditamos, né, que esse Jesus Cristo que intercede por nós junto a Deus Pai, ele ressuscitou. Então isso nos enche de esperança todos os dias. Isso nos renova a nossa fé a cada dia, de saber que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele ressuscitou. E ele está vivo, intercedendo todos os dias junto a Deus Pai, por nós, meros mortais, fracassados, pecadores. Quando a nossa certeza, aquela certeza que não é todo dia que nós temos, nos deixa nossas faculdades mentais, né, não consegue processar toda essa certeza, mas ainda assim, a nossa esperança continua. Aí eu olho para Jesus Cristo, volto tudo aquilo e olho, não, Jesus Cristo está vivo. E a promessa dele é que nos daria vida eterna junto com ele ao ressuscitar. Essa viva esperança, então, de saber que Jesus Cristo está intercedendo por nós. E essa viva esperança nos dá aquilo que a humanidade, ou boa parte da humanidade, sempre buscou, a imortalidade. Ao longo da história, a humanidade tem se buscado a imortalidade. Muitos, no Egito Antigo, lá, eles embalsamavam todo aquele processo todo, na esperança que um dia o morto lá haveria algum meio, ele voltaria à vida. Tudo em busca da imortalidade. Há uns tempos atrás, aí, tinha um cientista que, com os nitrogênios, sei lá, os produtos lá, de congelar um cidadão, depois quando ele morria, ou congelar ele até vivo, para que um dia a ciência desse conta de ter cura para todas as doenças e a pessoa não morresse. Tudo em busca da imortalidade. Mas o que a Bíblia nos ensina, e mais precisamente na ressurreição de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, que até Jesus Cristo voltar, todos irão passar pelo processo da morte. O próprio Jesus Cristo, como ser humano, como homem que ele foi, ele experimentou esse processo. Mas só que aí, ele ressuscitou e se tornou eterno e nos dá essa imortalidade na eternidade junto com ele. Aqui nesse tempo, não se preocupa. Você vai envelhecer, você vai morrer, se Jesus Cristo não voltar antes. Né? Glória a Deus se ele voltasse agora, né? Seria melhor. Mas até lá não esquenta, não. Eu, você, né? Um dia vamos envelhecer, vamos morrer. Eu que já estou chegando a 50 anos, esse ano já faço 50, né?
5.0, né? E que fosse um Mustang GT 5.0 é potência, agora com 50 anos não é mais não, né? Já enfraqueceu bastante. E se chegarmos a 80 anos? Né? Seu Ivo já está com 90, né? Ou já passando dos 90, né? Mas garanto que nos 30 anos ele era bem mais forte do que agora. Então não se iluda que você não vai envelhecer, você não vai adoecer, não vai sentir dor. Vai. Mas a imortalidade, a vida eterna, nós temos ela garantida. E essa viva esperança de estar eternamente junto com Jesus Cristo é que nos mantém de pé. É que vale a pena vir à igreja. É que vale a pena, né, você deixar as coisas prazerosas deste tempo para servir a Jesus Cristo, que cai entre nós. Vir na escola bíblica, né, dominical, para a sala de adulto, levar uns rala, né? Ouvir umas verdades do pastor João, não é muito gatinho não, né? Não é verdade? Se nós não tivéssemos essa certeza, essa viva esperança da eternidade junto com Jesus Cristo, ou era muito melhor você ir para a feira, você ficar deitado até mais tarde, você está fazendo outra coisa. Mas Jesus Cristo nos dá essa viva esperança. E também essa viva esperança, a Bíblia nos diz que agora nós temos a semelhança de Cristo. Lá quando Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado, essa imagem, essa semelhança foi desfigurada. Foi apagada essa imagem, essa semelhança com Deus. Mas agora em Jesus Cristo, na sua obra de morte e ressurreição, é trazido de volta essa semelhança com Cristo. Porque agora a semelhança de ser chamados filhos de Deus. Então nós agora podemos afirmar, ter essa esperança de ser chamado como filho de Deus em Jesus Cristo. Tudo devido a essa obra de Jesus Cristo, dele ter ressuscitado e ter nos chamado a viver junto com ele. E em segundo lugar, né, o que a ressurreição de Cristo nos dá a vida com Deus. Como eu já disse, com o pecado de Adão e de Eva, o homem foi apartado de Deus. Era morto, não fisicamente, morto espiritualmente. Então, todo aquele que não tem Jesus Cristo, aquele que não é salvo, ele é morto. A sua morte, né, repito, não é uma morte física, mas é a morte espiritual. E cá entre nós, muito pior do que morrer fisicamente, como eu disse, todos nós iremos morrer, mas se tivermos em Jesus Cristo, beleza, maravilha, mas a morte espiritual é algo muito sério. Então essa vida com Deus, a ressurreição de Jesus Cristo nos dá, fomos vivificados em Jesus Cristo. E isso é motivo de alegria, de orgulho, de uma tremenda satisfação em nós, algo que nós muitas vezes lidamos como se tivéssemos que jantar, que sair daqui do culto. Muita gente acha que trata, né, vamos pôr um sanduíche, uma pizza daqui a pouco, melhor, com mais alegria do que ser vivificado em Jesus Cristo. Tenho insistido já, acho que há uns 2 anos, já tenho falado muito isso, né? Talvez vocês já estão cansados de ouvir isso, mas é algo seríssimo. Se você é vivificado em Jesus Cristo, viva isso com uma intensidade muito grande. Às vezes nós damos muita atenção a tantas coisas, né? Empenhamos todas as nossas energias, toda a nossa vida em coisas passageiras. E enquanto, ao ser vivificado, a ter uma vida com Deus, nós não levamos tão a sério. Não é esse nosso agir que nos vai dar a vida eterna. Justamente o contrário. Por termos a vida eterna em Jesus Cristo, por Ele ter morrido no nosso lugar, ter ressuscitado, é que se torna algo de se celebrar, de comemorar, de viver intensamente todos os dias. Então, nós estamos em uma nova vida. Será? Será que você está em uma nova vida? Ou é aquela coisa assim, de virar a chave. Hoje eu estou, beleza, né? Minha vida parece estar tudo ok, estou vivendo em novidade de vida, como a Bíblia diz, mas amanhã eu já virei a chave, estou fazendo tudo o que eu fazia, como a própria palavra de Deus nos diz, como o velho homem fazia. E isso não é legal para a vida do cristão.
Isso não é legal para a nossa vida. Porque nós sabemos que toda vez que você deixa de celebrar a vida eterna em Jesus Cristo, você está perdendo, fisicamente, espiritualmente. Então nós devemos viver sim, todos os dias, como uma nova vida, uma nova criatura agora ressuscitada em Jesus Cristo. Lógico que ainda não ocorreu fisicamente, podemos assim dizer. Mas no reino da glória de Jesus Cristo, ele já assim o fez. Quando eu digo que você vira a chave, um dia está de bem, com a vida nova, o dia está vivendo as práticas do velho homem, você não deixou de ser salvo, você não deixou de um dia estar na eternidade junto com Deus, mas você perde muito. Nós perdemos muito quando nós não vivemos a intensidade como se deve ser. Ou seja, quando eu estou vivendo apartado, longe de Deus, antes de Jesus Cristo me trazer de volta, eu estou experimentando aquilo que a Bíblia diz que é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Será a eternidade ausente de Deus. O que é a segunda morte, por assim dizer? Por que o inferno, o lago de fogo e enxofre será tão cruel? Porque lá será a ausência total de Deus. A morte em si é a ausência de Deus. Vejamos o tanto que a morte, a ausência de Deus é algo terrível. O próprio Jesus Cristo, o homem, Deus teve que separar dele momentaneamente para que ele pudesse morrer. Foi a única vez em toda a eternidade, em toda a existência, que foi separado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque senão o homem, Jesus Cristo, não iria morrer. Porque ele não tem como apartar Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem. Mas naquele momento, um breve instante, tiveram que se separar. Ou seja, a morte só tem lugar onde não tem Deus. Onde Deus não está, aí a morte. Então a vida com Deus é a presença de Deus em nós. Ele nos dá vida em abundância, nos dá vida eterna. E é através da ressurreição de Jesus Cristo que Ele nos dá essa vida eterna. E não queira nem pensar, nem querer imaginar como será a eternidade sem Deus, sem Jesus Cristo. Será um lugar sem volta, será uma eterna tortura, sofrimento e dor. Vivemos agora, acompanhamos um momento terrível da história lá na guerra lá da Ucrânia, lá na Rússia. Às vezes quando a gente vê aquelas bombas explodindo, pessoas morrendo, e lógico, as TV abertas aí, os noticiários nem sempre mostram a realidade cruel que é ali, a dor que é estar ali. Mas em alguns vídeos, pessoas que postam na internet, a gente vê. Mas ali não é nem sombra, de longe não é nem sombra do inferno, da segunda morte, da separação eterna de Deus. Ali está longe, ali é apenas um fraco retrato do sofrimento que é sem ter Deus na sua vida. Ou seja, a vida com Deus é você e eu, nós estarmos presentes, estarmos vivendo plenamente junto com Deus. Isso só é possível em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo nos dá. Então, nos dá a vitória na ressurreição de Cristo. A vitória sobre o quê? Em primeiro lugar, sobre o pecado. O pecado sempre apartou o homem de Deus. A Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. Tanto que foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, justamente para vencer o pecado. Lógico, completando na ressurreição. Então, o pecado, desde lá Adão e Eva, que nós herdamos esse triste herança que é de Adão e Eva, que é o pecado, trazemos com ele quando nós nascemos, nos afasta de Deus. Ainda que nós, muitas vezes, mesmo por ignorância, como diz a palavra de Deus, nós pecamos,
no fundo, todo homem sabe aquilo que é certo, o que é errado. Mesmo quando eu e você não éramos salvos em Jesus Cristo, nós já tínhamos a noção de que estávamos cometendo algo errado. Muito mais agora ainda. A palavra de Deus nos expõe. Se a lei veio para escancarar o pecado, a graça ainda muito mais. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lógico, mas aí complementa que não por isso nós devemos estar pecando. Então a ressurreição de Jesus Cristo põe um ponto final no pecado. Porque aí o pecado já não terá mais efeito sobre nós. Ainda agora que já somos salvos, que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados na cruz, mas o pecado ainda traz alguns efeitos na nossa vida. Não no sentido de condenação, é lógico. Isso aí já está resolvido. Mas ainda traz algumas consequências. Às vezes física. Né? O pastor João citou um exemplo muito bom hoje na escola bíblica. Né? Por exemplo, o cidadão vai lá, adultera ou fornica antes de casar, né? E adquire uma doença transmissível, uma AIDS, por exemplo. Vai perder a salvação? Não, mas a consequência física vai. Você envolve numa briga. Lá dá umas porradas ou dá umas facadas, você não morre. Mas as consequências físicas vai ficar. Ou você insulta ou é insultado, vai ficar as consequências emocionais. O pecado ainda traz consequências na nossa vida, mesmo sendo salvo. Mesmo sendo salvo. Não confunda o que eu estou dizendo, quanto é feito para a salvação, que em Jesus Cristo já foi resolvido. E em segundo lugar, nesse ponto aqui da vitória sobre a ressurreição, o último dos inimigos foi a morte. E Jesus Cristo pôs um ponto final nela, ao ressuscitar. O diabo, o eterno inimigo, né? Eterno não, né? É o inimigo até a vinda de Jesus Cristo, até a separação eterna, ele foi vencido na ressurreição. Na cruz, Jesus Cristo mostrou para o diabo que estava pagando, mas ali o inimigo estava achando que ele iria sair vitorioso. O grande rei de Israel, o Senhor, está morto. Por um breve momento, né, precisamente ali por 3 dias, o inferno comemorou, achando que estaria vencendo. Mas na ressurreição, ao 3º dia, quando Jesus Cristo ressuscitou, decretou de uma vez a vitória sobre a morte, sobre Satanás. Aliás, né, Satanás já sabia que era derrotado. Mas como ele gosta de querer enganar e se enganar, mas aí não tem como, mas ele não tem mais argumento contra Jesus Cristo. E ele também, na ressurreição de Jesus Cristo, nos dá a vitória sobre o mundo. Porque o mundo, ele jaz no maligno. E cá entre nós, o mundo nos oferece coisas boas. E não estou dizendo só de pecados escancarados, não. Tem coisas boas, assim, que podemos fazer sem estar cometendo pecado, por assim dizer. Mas que, ao mesmo tempo, nos desvia do foco principal, que é Jesus Cristo. Você, quando dedica a sua vida, vamos pôr assim, a seu filho, não é uma coisa, uma bênção maravilhosa? Mas às vezes o seu filho tira o seu foco de Jesus Cristo. Estou dizendo que você vai ter que dar uma bicuda no seu filho e jogar para lá, né, Elaine? Não. Só não pode inverter as coisas. Aliás, justamente em Jesus Cristo que você terá condições de criar bem o seu filho. Isso é um exemplo, né? Um exemplo que eu gosto de usar aí do filho, né? Porque é algo assim, né? Muito próximo de nós. Mas pense sobre isso. A vitória na ressurreição de Cristo, ele traz essa vitória nesses 4 pontos muito básicos, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inimigo, que é o diabo, sobre o mundo. Tudo isso que tem nos seduzido. E não brinca não, que tudo isso aqui, o pecado, a morte, o Satanás, o mundo, ele tem travado uma batalha muito grande e tem vencido. Eles têm, né? Tudo aqui tem vencido nós.
Nós temos sucumbido, perdido assim, né, facilmente. Se nós não estivermos em Jesus Cristo, não vivermos essa ressurreição em Jesus Cristo, literalmente estaremos perdidos. Ou seja, né, como diz em João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, Jesus Cristo estava falando para Tomé, depois que ele havia ressuscitado, que nós deveríamos crer nele, ressurreto. Deveria acreditar que ele teria vencido a morte, que ele tinha vencido todas essas mazelas deste mundo, para nos dar a vida eterna. E nós, é lógico, né, não vimos pessoalmente Jesus Cristo. O veremos quando ele voltar, ou né, quando nós morrermos, e nos ressuscitarmos, quando nos ressuscitarmos para encontrar com ele. Mas neste tempo, cabe a nós crermos que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, preparando o lugar para nós. Então isso é fato, isso é verdadeiro. Então não se trata aqui de uma dúvida que gera, né, uma dúvida que fosse gerada pela malignidade do homem neste tempo. Nós não podemos duvidar em momento algum da ressurreição de Jesus Cristo, da sua vida eterna, da sua vitória sobre a morte. Porque já estudamos várias vezes que todo aquele que duvidar já rodou. Eu creio que Jesus Cristo, ressurreto, vivendo eternamente no trono de Deus. Então é isso. Toda autoridade no céu, na terra, foi dado a Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, quando ele subiu ali na sua ascensão ao céu, quando ele disse aos seus discípulos, estou indo para o Pai. E deixo, né, envio a vocês um Consolador, e deu a ordem para que nós anunciássemos o seu Evangelho, a sua salvação. Mas naquele momento, quando ele retornou ao céu, não que ele já não tivesse, mas foi declarado para toda a existência que agora Jesus Cristo pôs fim a toda e qualquer dúvida, que ele é o Senhor soberano, que toda autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Ainda que qualquer acusação, mas mesmo que não afetasse a soberania, a divindade de Deus, que o mundo, que o inferno o acusavam, agora não tem mais como argumentar, não tem como mais falar sequer nada sobre Jesus Cristo. Não que ele precisasse de provar nada, mas para nós e para o inferno foi provado que ele é vitorioso sobre todas as coisas na sua ressurreição. E para encerrar, né, deixa uma frase aí, irmão Fábio vai colocar aí, né? Tendo vencido a morte, o Senhor Jesus mostrou que nem mesmo a morte o poderia deter. Ou seja, na ressurreição, Jesus Cristo deixa bem claro que a morte não tem mais nenhum poder, nenhuma influência sobre nós. E cá entre nós, quem é que nunca teve medo da morte? Eu já falei várias vezes, eu tinha medo de morrer, tinha medo, não sabia, e hoje não sei como que se dá o processo lá, se morri hoje e amanhã. Amanhã nada, né? No mesmo instante. Que aí, né, a palavra de Deus nos diz que quando nós morremos, o corpo vai voltar ao pó, né? E o espírito retornará a Deus que o deu. No momento que você encerrou, né, a sua peregrinação, por assim dizer, aqui nessa terra, e aí? Ou será que é apenas eu que penso sobre isso? Mas agora eu penso de outra forma, de uma forma tranquila, por saber que Jesus Cristo venceu a morte. E nessa vitória dele sobre a morte, me dá essa certeza, essa tranquilidade de que morrer, né, basta estar vivo para morrer, não é assim o ditado? Mas basta ter um Deus vivo, eterno, soberano, que venceu sobre a morte para nos dar a vida eterna. Pense sobre isso. Pense que graças ao nosso eterno, glorioso Deus, que tem vencido a morte, que botou ponto final a todos os inimigos, nós teremos a vida eterna junto com Ele. E é isso
o mais glorioso de toda a existência, ter vida eterna com Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu honro e glorifico a Ti, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, por ter morrido na cruz, pagado os meus pecados, mas não ter parado aí, ter ressuscitado, vencido a morte, e nessa vitória ter nos dado vida eterna, comunhão eterna junto com Ele. Deus, obrigado, Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.